Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Quando reconhecerdes a minha santidade, eu vos reunirei de todas as nações, derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados de todas as faltas. Dar-vos-ei um espírito novo, diz o Senhor. Conferir, livro das profecias de Ezequiel 36, 23 a 26. Hoje, na celebração da Eucaristia, nos aproximamos de Jesus, dom do Pai e fonte de água viva para a vida eterna. Nele, Jesus repousa a esperança que nunca nos decepciona. Portanto, disponhamos-nos nesta liturgia a beber do poço que é o próprio Cristo, a fim de termos forças para atravessar os desertos da existência e trilhando nesse caminho de conversão e de vivência solidária. E diante de Deus, nosso Pai, vamos pedir perdão no sentido de nos redirecionarmos a Ele. Ontem a leitura do Evangelho foi sobre o Pai misericordioso e o Filho pródigo. Hoje nós vamos acentuar esse papel de Deus, que é o papel de Pai, que nos espera de braços abertos. Por isso, peçamos perdão. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, e me dar-me nunca mais vos tornar a ofender, e espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Confiantes nesse Deus misericordioso, diga comigo, pegando bem no seu coração junto comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. E com esse espírito de acolhimento a Jesus, que se faz presente no pão e na palavra, façamos nosso ato de amor a Deus, perguntando-nos sempre: tenho servido e amado a Deus verdadeiramente? Devemos procurar o verdadeiro amor para se realizar na vontade de Deus, obedecendo os seus mandamentos, obedecendo sua vontade. E por isso devemos amá-lo também na pessoa do irmão. Por isso devo me perguntar: amo a Deus na pessoa do meu irmão? Ou falo apenas que amo a Deus no meu falar e não no agir? Façamos o nosso ato de amor a Deus, considerando que precisa melhorar a nossa condição de servos obedientes a Deus. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável. E antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira leitura.
Leitura do livro do Êxodo, capítulo 17, versículos de 3 a 7. Naqueles dias, o povo, sedento de água, murmurava contra Moisés e dizia: Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede a nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor dizendo: Que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. O Senhor disse a Moisés: Passa adiante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma a tua vara com que feriste o rio Nilo e vai. Eu estarei lá diante de ti sobre o rochedo, no monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel e deu a aquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: O Senhor está no meio de nós ou não? Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 94. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 2.5 a 8. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de João, capítulo 4, versículos 5 a 42. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dai-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dai-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que desejas? Ou por que falas com ela?
Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos. Eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias e muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Em Massa e em Meriba, o que aconteceu? Os filhos de Israel tentaram o Senhor dizendo: o Senhor está no meio de nós ou não? Quantas vezes nós, nas nossas tribulações, passamos por aquelas lutas e muitas vezes pensamos: será que Deus me abandonou, não é verdade? Tenhamos cuidado com essa murmuração, que essa murmuração irritou a Deus, como diz o Salmo 94, como nós lemos. 40 anos desgostou-me aquela raça e eu disse: eis um povo transviado. E isso porque eles sentiram sede e não tinha água para beber. É duro sentir sede e não ter água para beber. Alguém já sentiu sede e não tinha água para beber? Quando eu era pequeno, nos nossos piqueniques que nós chamávamos, muitas vezes não levávamos água suficiente e na volta sentíamos uma sede tão forte e aquela caminhada longa que não terminava, a vontade era de chegar logo em casa para tomar água. E Deus vai mandar Moisés usar a vara, o bastão, para tocar nas pedras e dela fazer jorrar água, e assim se fez. E no Evangelho Jesus vai dizer à mulher samaritana: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele e ele te daria água viva. E essa mulher aí, sem nome, não é verdade, só samaritana, representa o povo samaritano.
O povo, que eram tidos pelos judeus como idólatras, pecadores, afastados da promessa, ali o poço vai representar a lei, vai representar também as instituições. O poço vai simbolizar a sabedoria divina, vai representar o sentido da vida que todos devem buscar. Jesus pede de beber. E assim ele vai derrubar ali 2 preconceitos. Qual é o primeiro? O preconceito de raça. Judeus se julgavam superiores aos samaritanos. Eles não falavam com os samaritanos de jeito nenhum. E ele também vai superar o preconceito do sexo. No tempo de Jesus era proibido, assim como em alguns lugares hoje ainda, é proibido o homem falar com uma mulher. Homens não falavam com mulher em público. Quebrada essa barreira, essa discriminação, Jesus vai provocar a mulher pela sede. Ele fala de sede. Dá-me de beber. Ele fala depois que ele é a própria água viva. E essa água viva é seu dom. É o Espírito Santo. E ordena a mulher que vá chamar o marido. Ela reconhece Jesus como profeta. E fala do Messias esperado. E Jesus esclarece que é ele mesmo o Messias. Ela, transformada interiormente, começa a divulgar o fato. Ela crê, porque ela viu o sinal nele, dele ser verdadeiramente o Messias, não pelas suas palavras, eu sou o Messias, mas porque ele tanto falou e fez naquele momento, pelo conhecimento divino, pelo conhecimento profético acerca da vida dela também. E assim muitos samaritanos vão abraçar a fé e vão querer que Jesus ficasse mais tempo com eles. Possamos ter esse coração de samaritano na nossa vida. Os judeus desprezaram Jesus, crucificaram Jesus. Os samaritanos pedem que Jesus permaneça com eles mais tempo. Com certeza, se Jesus ficasse a vida toda com os samaritanos, ele ia ser tido como Messias, com certeza, e não seria de forma nenhuma apedrejado e muito menos crucificado. Portanto, tenhamos um coração também dos samaritanos para acolher Jesus presente na Eucaristia. Hoje é domingo, hoje é o dia de recebermos Jesus em corpo, sangue, alma e divindade para nossas vidas. Ele é esse alimento do qual ele falou para os discípulos, como o alimento que não perece, como o alimento do qual nós comendo não sentiremos mais fome, e da bebida, ele água, do qual nós beberemos não sentiremos mais sede. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém.
Amém. Quem reza se salva. Já rezou o rosário hoje? Vamos rezar o rosário da súplica, da chama de amor do Imaculado Coração de Maria. Que rosário é esse, Paulo? É um rosário que Nosso Senhor e Nossa Senhora, numa linda aparição, a Elizabeth Kildman, na Hungria, em 1961, revelaram, do qual ele disse. E Nossa Senhora também falou que é uma promessa divina que Nossa Senhora conseguiu pelas 5 chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, ao Pai Eterno, conseguiu as graças de, por meio desse rosário assim rezado, nós alcançarmos a graça de cegar o maligno e libertar a cada 3 Ave-Marias uma alma do purgatório e também salvar os pecadores do mundo e curar os doentes e outras graças também que nós alcançamos por meio desse rosário, dentro daquelas 15 promessas a São Domingo de Gusmão, que Nossa Senhora também prometeu. Portanto, vamos rezar agora um Pai Nosso e 3 Ave-Marias para nós libertarmos uma alma do purgatório e também cegarmos o maligno. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, e derramai sobre a humanidade inteira a plenitude das graças eficazes de vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, e derramai sobre a humanidade inteira a plenitude das graças eficazes de vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, e derramai sobre a humanidade inteira a plenitude das graças eficazes de vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira a plenitude das graças eficazes de vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim nós terminamos nossa oração litúrgica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as redes sociais, com seus queridos, seus amigos. Também deixe os seus comentários, coloque suas intenções para nós rezar por você, pela sua santificação, pela sua conversão, que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve o lírio branco da santíssima verdade, rosa brilhante que brilha do céu. Salve Santa Mãe de Deus. Thank you.